E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo certo? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Sobre projeto de vida. E vocês perceberam, né? Nós estamos nesse primeiro trimestre falando e pensando sobre o autoconhecimento, sobre nós mesmos, sobre as emoções, sobre a autoestima. Esse primeiro trimestre é mais uma caminhada no sentido de nos fortalecer. Como assim? Nos conhecendo melhor, sabendo quem nós somos, as nossas dificuldades, onde precisamos melhorar, onde já estamos numa situação mais confortável. Então, esse primeiro momento é esse autoconhecimento muito importante para daí sim, lá no segundo trimestre, a gente dar um passo um pouco maior na direção do empreendedorismo propriamente dito, né? Uma atitude empreendedora. E por final, né, no final do ano, a educação financeira e hábitos de estudo que são importantíssimos na nossa vida também. Pois bem, na semana passada, através de uma atividade, eu havia solicitado para vocês o início de um diário, né, como uma maneira de aprofundar esse autoconhecimento, algo muito particular, muito pessoal seu, mas de grande importância, porque ele vai ajudar você nas tomadas de decisões, você vai se conhecer melhor, você vai ter mais facilidade para planejar o seu futuro. E existe um ditado que diz que qualquer porto serve para um navio que não sabe aonde quer ir. Isso tem muito de verdade. Você precisa planejar, você precisa pensar, claro, dentro do seu grau de maturidade, mas você precisa ter algo em mente, né? Para que você tenha o foco nesse determinado assunto, nessa determinada vida que você gostaria de ter, na determinada profissão, e começar a trilhar um caminho que o ajude a chegar nesse teu sonho, nesse teu planejamento. Pois bem, na semana passada, melhor dizendo, nas aulas passadas que tivemos, nós fizemos um pouquinho sobre esse autoconhecimento e a maneira que nós agimos, que nós somos protagonistas da nossa próxima própria vida e como nós devemos pensar sobre nós mesmos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima, sobre vida emocional e autoestima. Você certamente deve ter ouvido falar já de uma personalidade muito conhecida chamada J.K. Rowling. Acredito que sim, se talvez você não lembre, vou ajudar você aí Você já ouviu falar certamente, claro, de Harry Potter, né? Pois bem, essa escritora tem uma história muito interessante de vida, né? E você sabia que os escritos, né, de Harry Potter e a Pedra Filosofal foram recusados por diversas editoras? Veja só, né? Aquilo que depois, anos mais tarde, se tornaria um fenômeno mundial, com mais de 100 milhões de cópias vendidas, mais de 60 idiomas foram traduzidos, virou filme, né? Uma série, uma saga muito conhecida mundialmente. Pois bem, ela, numa vida muito simples e de dificuldade, deixando Portugal, voltando para o Reino Unido com a filha pequena, logo após a separação com o seu esposo, teve uma vida com muitos problemas, né? Tendo que viver de uma ajuda que o governo britânico disponibilizava para as pessoas, como se fosse um seguro-desemprego aqui no Brasil, e ela, por conta dessa situação, acabou gerando uma certa ansiedade, uma certa depressão, muito próprio de quem vive uma situação de vulnerabilidade, como ela viveu. Mas ela buscou dentro de si a autoestima, a força, para superar esse problema, né? E nos seus primeiros escritos, nos seus primeiros manuscritos, ela foi vendo que poderia dar certo e acreditou no seu trabalho, até que uma editora aceitou publicar o livro e ele foi um fenômeno, como todos nós sabemos. Pois bem, mas o que seria a autoestima? Você acha que você possui autoestima? Será que as pessoas elas têm autoestima em graus maiores ou menores? O que você faz para se sentir motivado diante de uma dificuldade? Bom, a pessoa que tem autoestima, ela não espera que a motivação venha de fora, ela busca dentro de si a motivação. Isso é uma característica bem própria de quem possui autoestima. Eu gostaria que você abrisse o nosso material lá na página 18, onde fala sobre autoestima,
E lá existem 3 elementos que são formadores, né, da autoestima em nós. Desses 3 elementos, a gente herda geneticamente, né? Vem no nosso DNA de fábrica, podemos dizer assim. O segundo, ele faz parte, ele é formado através da nossa própria personalidade. E a nossa personalidade, ela sofre influência do meio em que vivemos, do ambiente, das pessoas, do mundo, e ela é um passo que é um dos primeiros que acontece, né, na vida do ser humano. Então, a nossa autoestima está ligada diretamente à personalidade também. E um terceiro ponto é que a autoestima, ela também se faz de acordo com o filtro que nós temos da realidade. Aquilo que nós absorvemos, aquilo que nós não consideramos como importante, deixamos de lado, vamos em frente. Então, esses 3 pontos, eles são formadores da nossa autoestima e é interessante e importante que você se tenha a eles. Entenda como isso funciona. Eu já havia comentado alguma coisa com vocês sobre um escritor chamado Viktor Frankl, né? Psicólogo, psiquiatra, que desenvolveu um trabalho muito interessante. Veja, ele viveu no século passado, ele acabou enfrentando os horrores do Holocausto. E durante o tempo que ele ficou aprisionado, lá nos seus 30 e poucos anos de vida, ele viveu essa situação, ele começou a observar que muitos judeus, colegas, né, pessoas pertencentes à sua etnia, acabavam jogando a toalha, né, desistindo, provocando a própria morte, cometendo suicídio nas cercas eletrificadas que o nazismo colocava nos campos de concentração. Outros desafiavam a autoridade para serem mortos porque não suportavam mais o sofrimento. E ele via diariamente pessoas morrendo, sofrendo com essas situações, mas ele percebeu que algumas pessoas se mantinham resilientes, né? Que tinham a capacidade, sofriam com aquela influência, mas erguiam a cabeça e tentavam superar. Veja, às vezes quando uma pessoa que tem uma elevada autoestima, algumas pessoas até dizem que essa pessoa é arrogante, ela se acha, né, e tal. Mas não, é muito diferente uma coisa da outra. A arrogância é um sentimento de superioridade, de soberba, de se sentir mais importante que os demais, né? É diferente da autoestima, que é um sentimento de confiança interna, de pensar em si. Viktor Frankl percebeu que algumas pessoas buscavam superar aqueles problemas e não deixavam-se abater. E durante a pesquisa e a análise dele neste momento terrível que estava vivendo, ele percebeu que essas pessoas que tinham essas características, todas elas tinham algo interessante, todas elas tinham um projeto de vida, elas tinham um para quê na vida, elas sabiam o que elas queriam ser no futuro. Algumas era superar aquela situação, poder viver, crescer, ter filhos, ter uma família, ter uma vida digna, né? Outros tinham o sonho de escrever um livro, outros queriam ser empresários, outros queriam diversos sonhos, diversos projetos de vida, mas era justamente esses projetos que mantinham essas pessoas em pé, né? O Viktor Frankl vai além, né, no seu trabalho todo, ele mostra para nós que esse vazio, né, que nós vivemos hoje na sociedade, de certa forma, ele abre espaço, né? Ele está diretamente ligado com questões de violência, né? De drogas, de coisas negativas que acabam afastando as pessoas de um projeto de vida, de uma vida mais digna e mais feliz. E ele deixa para nós uma lição, né? Que ter metas e objetivos na vida é uma forma de preservar a força interior. E é como se fosse um motor, propulsor, algo que nos faz seguir em frente, né? Então, na página 19, eu gostaria que você lesse com calma também esse conteúdo, e bem embaixo, assim, nós temos uma indicação de um filme bem legal, eu assisti e recomendo a vocês, chamado Extraordinário, lançado em 2017, conta a história de um garoto que aos 10 anos vai pela primeira vez à escola. E, bom, por que ele vai a primeira vez à escola? Justamente porque ele nasceu com uma deformidade facial grave e ele passou por um conjunto de cirurgias, mais de 27 cirurgias, para conseguir deixar ele o mais normal possível, né? E por essa razão ele, em hospitais e tratamentos, é quase inviável para ele frequentar um estabelecimento de ensino. E isso começa a acontecer aos 10 anos e esse menino
essa história mostrada, né, de uma maneira bastante cotidiana, corriqueira. E eu gostaria muito que vocês assistirem, sim, eu acho que vale muito a pena. A gente tira muitas lições deste filme. Na página seguinte, na página 20 e 21, nós temos duas atividades. A primeira atividade, ela está dividida em 3 pontos, né? 3 atitudes que você acredita que possam ajudá-lo a melhorar ou a manter a sua autoestima. Escolha uma imagem que representa cada uma delas. Você vai colocar uma atitude, escrever, né, nesses 3 quadradinhos que tem ali, uma atitude que ajude você a ser uma pessoa motivada, a melhorar a sua autoestima. E embaixo coloca um adesivo, uma colagem que represente essa tua atitude, tá? Na página seguinte, na página 21, era uma atividade para ser realizada em sala, mais social, podemos dizer assim. Mas, devido à situação, a gente não tem como realizá-la desta forma, então nós vamos fazê-la de uma maneira um pouquinho diferente. Você, no primeiro quadradinho, vai escrever sobre os pontos positivos que você considera em um colega. Não precisa relacionar o nome, né? Mas algo que você admira, né, nesse colega. Olha, vai escrever as características positivas que você vê nele. E no quadradinho de baixo, você vai colocar os pontos positivos que tem em você, porque há muitos certamente, e você sabe que há, né? Você vai refletir sobre você mesmo e vai buscar em si os pontos positivos, e que esses pontos que você tem que dar muito valor para eles, são justamente esses que vão ajudar você a superar as adversidades que o mundo nos apresenta, né? Porque o sol nasce para todos, né? A vida é para todos e todos nós temos as nossas dificuldades, e isso faz parte, e nós precisamos sim amadurecer, melhorar e buscar sempre superar. Beleza, gente? Bom, era isso para hoje, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, né? E bom trabalho, até mais, valeu!